Uma coisa assim me deixa assim muito satisfeito. Eu ouvi uma criança chorando porque quer vir para a reunião, né? E uma das coisas que essa pandemia infelizmente deixou um pouco claro é, na realidade, a moleza de muitos cristãos, né? Tem a oportunidade de estar na igreja, não tem nenhum problema, né? E na realidade prefere ficar assistindo na televisão. E, por exemplo, eu sou uma das pessoas que eu gosto muito do pastor Luciano Subirá. Gosto demais, como pessoa, eu me sinto bem, a gente conversa. Eu gosto demais, eu torço por ele, eu fico feliz quando ele vai alcançando, quando ele vai chegando ao sucesso que ele está tendo. Eu me sinto assim, muito honrado por isso. Mas eu jamais vou trocar, ouvir ele presencialmente e ouvir na internet, jamais, né? E hoje eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre um assunto muito sério, que fala sobre mentalidade, ou seja, maneira de pensar, né? Esses dias eu sentindo de Deus de comentar sobre isso, porque eu fiquei muito assim, abismado com alguns comentários que às vezes a reportagem faz, né, com relação a algumas falas, até do próprio presidente, né? E eu falei assim, como é que pode as pessoas quererem distorcer uma maneira de falar alguma coisa, né? E a gente atravessa uma crise sem tamanho e sem precedente, onde as pessoas elas sempre falam que você tem o direito de expor, mas a grande verdade ninguém quer ouvir e todo mundo se sente muito feridinho com qualquer tipo de situação ou qualquer tipo de fala, né? As pessoas elas não param para ouvir, elas não param para discernir isso, né? E foi justamente isso que provocou esse desejo de falar sobre essa coisa de mentalidade e mente cauterizada, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ficando assustado como isso provoca na vida das pessoas, ou um avançar, ou então um estagnar. Eu queria que você entendesse esse tipo de situação, né? O pastor Diego não pôde vir porque teve uma pessoa do serviço dele que apresentou o teste positivo, né? O Guilherme está trabalhando, e essas pessoas eu vejo assim como justificáveis, e algumas pessoas que na realidade elas não podem vir, né? E eu na realidade não vou sair da minha característica, que eu sempre aprendi que o crente ele é de verdade, ele sabe pau para toda obra, ele é forte, ele na realidade ele realiza aquilo que ele tem que realizar, e acima de tudo o crente ele deve ser no mínimo inteligente, ou pelo menos no mínimo observador, né? Então eu queria que você, abrisse o seu coração para que a gente pudesse falar um pouco sobre essa coisa de mente, né? E é uma coisa que na realidade destrói a vida de muitas pessoas. E eu queria começar com um texto lá em 1 Timóteo 4. E esse texto ele começa muito incisivo, muito forte. E ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, e por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então esse texto ele começa falando que no final dos tempos apareceriam falsos e enganadores para ensinar algumas doutrinas que na realidade não são bíblicas, né? E quando fala de doutrina, são vários ensinos que hoje em dia a gente vê as pessoas ensinando, né? A Bíblia ela afirma que o casamento ele é uma bênção de Deus. O diabo ele não conseguiu destruir isso. Ele faz? Ele começa a inverter os princípios, ele começa a colocar casamento, por exemplo, né? Tem pessoas que casam cachorro. Por favor, cara, pelo amor de Deus, respeite o ser humano, respeite a inteligência, respeite a humanidade, né? E isso é bem fácil, da manhã sair em tudo quanto é lugar, pastor se levantou contra as criaturas santas, querido.
por favor, não tem o que fazer, vai orar, não tem o que fazer, vai fazer alguma coisa que vai varrer a rua, faça alguma coisa que tenha proveito. Mas as pessoas, elas começam a inventar, e elas vão inventando, elas vão destruindo, elas vão tentando deturpar aquilo que é ensino de Deus. E a palavra ela é boa, sabe, ela é agradável, ela vivifica. E isso não tem como a gente discutir, não tem como a gente negar isso. E muitas pessoas, elas se destroem porque não prestam atenção na palavra, não prestam atenção nos princípios, não prestam atenção naquilo que Deus estabelece. E porque elas começam a caminhar segundo o mundo, elas começam a andar, sabe, no caminho de destruição, elas começam a andar no caminho de estagnação. Por quê? Porque não conhece a palavra, porque não leva em conta o que o Senhor ensina. Não leva em conta o que é ensinado na igreja. Sabe, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque para mim algumas coisas, elas não dá para a gente discutir. Não dá para a gente discutir. Por exemplo, a lei diz o quê? Que você tem que colocar um tapete com álcool, não sei com o que lá dentro, lá. Tá, tem alguma dificuldade nisso? Não tem, então coloca. Ah, não, tem que ter. Não pode faltar, é assim que tem que ser feito, vamos fazer assim. Tem que colocar álcool gel, está escrito o quê? Coloca álcool gel, então coloca álcool gel. Não pode faltar álcool gel, isso não se discute. Tem que ter o aparelhinho para medir a temperatura, não se discute. Mas tem pessoas que elas, não precisa disso. Não precisa de usar máscara, não precisa de fazer isso, não precisa de manter distância. Por que não precisa? Ah, não, pastor, o ensino, a ordem é o quê? As pessoas ficarem 1,5 metro. Irmão, que isso? Por favor, se é para ficar 1,5 metro, caramba, presta atenção. A gente olha na administração na internet, o pessoal às vezes do louvor está tudo colado um com o outro, conversando com a cara um no outro, sem máscara, sem nada, e quem está na internet fala, olha os crentes. Mas por que isso acontece? Por problema de mentalidade. E essa coisa da mentalidade cauterizada, ela destrói o homem. Ela destrói o homem. Por exemplo, no reino de Deus, algumas coisas é princípio. Homem é homem, mulher é mulher. Isso não discute, querido. Ah, porque justiça, ah, porque não sei quem, irmão, pelo amor de Deus, nós temos a nossa liberdade de pensar, temos a nossa liberdade de servir ao Senhor. E aí, o pior de tudo que eu entendo claramente, espiritualmente, que isso vai acabar. E vai acabar justamente por causa dos cristãos que não sabem se comportar. Porque não sabem valorizar aquilo que precisa ser valorizado. Porque não gastam tempo com aquilo que é santo, com aquilo que é de Deus. E aí se torna um povo fraco e manobrável. É aceitável ter vício dentro da igreja? É aceitável ter mentira dentro da igreja? É aceitável ter traição na igreja? É aceitável ter adultério, separação dentro da igreja? É aceitável isso? Para muitas pessoas é aceitável. Mas eu não consigo entender que isso é normal. Paulo, ele pastoreava uma igreja com vários tipos de problemas, vários tipos de aberrações, mas em nenhum momento ele aprovou isso. Mas ele sempre soube separar a igreja de algumas coisas que aconteciam no meio da igreja. E algumas coisas acontecem no meio da igreja justamente por causa de uma mentalidade que a gente construiu durante os anos, durante os tempos. Meu pai sempre foi um homem que eu reconheço que meu pai era um homem realmente, ele era um homem honesto, né? Mas aqui e acolá ele tinha umas conversas que não batia com a Bíblia. Mas por quê? Porque ele não conhecia. Meu pai ele dizia assim, não, tem uma mentirinha do gasto. A mentirinha do gasto, isso não é pecado, porque é uma mentirinha para resolver alguma coisa, né? E depois eu fui crescendo, fui conhecendo a Bíblia, eu vi que não existe isso de mentirinha do gasto. Mentira é mentira e verdade é verdade. Agora nós muitas vezes carregamos alguns traços, carregamos na nossa vida várias marcas que nos impedem de crescer, O rapaz vai arrumar um relacionamento com a moça estuda, mas o cara não quer estudar. Irmão, aqui para nós, depois vão ter problema. Ah, pastor, mas a gente casou na igreja. Tá, casou na igreja, mas você tem uma direção e ele tem outra direção.
Ah, pastor, o senhor está fazendo... Não estou fazendo distinção não, irmão. Larga de ser besta. Larga de frescura. Sabe, hoje tudo que se fala, todo mundo se levanta. Ah, não pode falar. Ah, não pode... Que isso, irmão? Que isso? A grande verdade é que muitas coisas hoje são permissíveis e são coisas que têm profanado a criação de Deus. E tem gerado uma mentalidade morta. Por exemplo, tem muita gente que agora quer ser crente de internet. E aí a Bíblia diz que isso não existe. A Bíblia diz que nós somos um corpo. A Bíblia diz quão bom e agradável os irmãos estarem juntos. Então isso não funciona, irmão. Na realidade, ser crente de internet é muito cômodo. Ser crente que aprende, que assiste, que ouve palavra. Eu já ouvi quase 10 palavras num dia só. Eu não estou dizendo que isso tem problema. Mas para que você fica ouvindo, se enchendo e não faz nada? E não participa da igreja, não cumpre aquilo que é ensino do que você ouviu? Do que adianta? Na realidade está sendo formada uma mentalidade doentia, uma mentalidade, na realidade, infrutífera na vida da gente. Agora o que Deus ele tem nos chamado é para que a gente fuja desse tipo de ensino, para que a gente fuja desse tipo de vida. A terra está cheia tem várias classes. A terra está cheia de crente agora, está cheia de entendido, mas tem poucos os operários. Desde o começo a Bíblia fala que poucos são os operários. A Bíblia diz que era uma multidão que ia atrás de Jesus. Hoje é uma multidão também que vai atrás do Evangelho. Mas a grande verdade, quando aperta um pouquinho, o monte espana. O monte espana. Então, o desejo de Deus é justamente que a nossa mente seja renovada, como a própria palavra fala, renovada pela palavra, renovada pela experiência com Deus, renovada pelos princípios de Deus, renovada no conhecimento, na palavra de sabedoria, na presença de Deus. É isso que a palavra vai provocar em nós, e isso vai provocar em todos os âmbitos da igreja. Ah, pastor, todo mundo faz. Eu não perguntei se todo mundo faz, irmão. Não perguntei se todo mundo faz. Deus não me chamou para fazer o que todo mundo faz. A palavra diz claramente que José foi o homem que fez tudo aquilo que ninguém faria. José foi aquele homem absolutamente que foi o destaque. Diante de tudo, ele foi totalmente diferente. E com relação à mente, a gente gosta muito de ter alguns ensinos, ter algumas coisas até científicas, né? E eu queria que o Jance abrisse os negócios para mim. Eu ainda estou com dificuldade desse celular, que ele não me obedece ainda. O Estado americano, né, declara pornografia como problema de saúde pública. Né? O problema de saúde pública, segundo o governo Gary Herbert, que sancionou a nova lei, o objetivo é proteger nossas famílias e nossa juventude. Mas a medida não proíbe o consumo da pornografia no estado, cuja população é majoritariamente mórmon. No entanto, a iniciativa pede maiores esforços para evitar a exposição e os vícios ligados à pornografia. Um representante da indústria pornográfica chamou a lei de antiquada. O que é mente cauterizada? Ter uma mente cauterizada significa uma mente morta e fechada, insensível, cauterizada, mental, e a falta de consciência e arrependimento. Pode manter esse slide aí. O que nos Estados Unidos começou com um estado, até que isso foi desenvolvendo em cadeia, considerando a pornografia crime. Crime não, um problema de saúde pública. E aí a gente começa a analisar, mas por quê? E o que tem a ver mente cauterizada? O que tem que ter a ver uma mente, sabe, paralisada? O que tem a ver mentalidade com pornografia? Eu queria usar a área da pornografia para deixar claro algumas coisas para você. Né? O uso da pornografia, isso não começou de agora. Não começou de agora. Eu lembro que na minha época, irmão, eu não era crente. Então, o que você queria ver era uma mulher. Né? Eu lembro que na época o top era a Playboy.
Eu não sei quantos homens já ouviram falar na revista Playboy. Era a revista que mostrava as mulheres nuas. E o pior não, nem todos nós tínhamos dinheiro para comprar. Então isso fazia um fuzuê no meio dos garotos e no meio das meninas. E isso ia provocando, sabe, uma distorção na vida das pessoas, porque elas começavam a, desde pequeno, consumir pornografia. E o fato de consumir pornografia começava a trazer problemas na mente dessas pessoas, né? O mais incrível que hoje você considerar esse como um problema de saúde pública, na realidade é quase uma surpresa. Mas isso na realidade é uma formação de pensamento, é uma formação de mentalidade, porque as pessoas elas começam a consumir pornografia e cada dia que passa elas querem mais, né? É até estranho eu falar isso, mas quando eu era adolescente eu ficava tão doido nesse negócio que um dia minha mãe me levou no médico. Eu desmaiei e minha mãe levou no médico. Chegou no médico, o médico falou assim: olha senhora, o seu filho está bem. A única coisa que ele tem que arrumar é uma namorada. Porque eu estava tão viciado na coisa que eu desmaiei, irmão. Aí para alguns, que isso? Não, mas é uma coisa que infelizmente tem se tornado corriqueiro no meio das pessoas. Porque a pornografia ela vai formando uma mentalidade. Ela vai dominando a sua vida, ela mexe com os seus neurônios, ela mexe com a sua capacidade de pensar, ela mexe com os seus desejos, ela te leva para um patamar de um vício virtual. E é um poço profundo. É quanto mais você vê, mais você quer ver. E quanto mais você vê e mais você quer ver, a sua mentalidade vai sendo formada em cima disso. E aí vem os problemas que a gente normalmente não entende. Pastor, mas o que tem a ver? Né? O que tem a ver? Pastor, esse negócio que o senhor fala, que quando eu vejo pornografia, eu estou assistindo uma cena de sexo ali, eu não estou ofendendo ninguém. O diabo realmente quer isso. Assim como a indústria pornográfica achou um absurdo, porque é tirar o lucro dele, é o mesmo que traficante, ele vai achar, não, negócio de igreja, para quê? Você está curtindo a sua vida, você está numa boa, está sozinho, não faz mal para ninguém. Você só faz mal para você. Quem é que vai legislar, sabe, com relação àquilo que é teu? Mas a grande verdade é que isso vai destruindo a nossa vida, vai formando uma mentalidade. Por exemplo, quem consome pornografia, né, e isso não é uma faixa muito pequena da sociedade, porque se 50% dos adolescentes consomem, o que vai acontecer na vida adulta? O que vai acontecer na vida de muitos casais adultos? Eles assistem filmes pornográficos para o quê? Não, mas isso vai apimentar a nossa relação. A grande verdade é que quando nós consumimos a pornografia, na realidade nós estamos virando as costas para aquilo que é de Deus. Porque aquilo começa a se tornar um escape. E a Bíblia diz que o escape não é a pornografia, mas o escape é o relacionamento com Deus. E aí que você começa a ver pornografia, o homem vê pornografia, a mulher vê pornografia, e começa a ter uma mentalidade formada em cima daquele ensino pornográfico. E aquilo é uma mentira. Na pornografia o cara aguenta não sei quantas vezes, não sei quantas mulheres. Isso é uma mentira. E você começa a basear a sua vida em cima disso. E à medida que você entra na pornografia, à medida que você entra na desobediência, você vai cavando um buraco. Quanto mais você entra, mais fundo você fica, mais difícil você fica. Você começa a se isolar, porque quando você consome a pornografia, você começa a se isolar. Essa é a grande verdade. Você não é curado, você na realidade está sendo cada dia mais, sabe, envolvido naquilo, e a tua mentalidade está começando a ser, sabe, trabalhada e gerada naquele tipo de coisa. Você não vê outra coisa a não ser aquilo, você imagina aquilo, só aquilo. Eu lembro de uma vez a gente estava numa chácara e um rapaz, ele olhou para uma nuvem, né? E ele falou assim: eita, olha aquela nuvem, parece uma bunda de uma mulher. Eu lembro que os líderes quase engoliram ele. Que negócio é esse? Você não pensa outra coisa? Mas por que a pessoa pensa dessa forma? Porque ele consome isso, porque isso se torna a vida dele, isso toma o tempo dele. E o mais incrível
que aqueles que consomem pornografia vão ter problema mais tarde no seu casamento. Eu já vi de homens, eles falarem, olha, eu prefiro me masturbar do que ter relação com a minha esposa. O que isso foi gerando? Foi gerando uma mente corrompida, uma mente cauterizada, uma mente dirigida pelo pecado. E o mais engraçado é que tudo o Senhor dá orientação para nós. O Senhor diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. A gente tem que fugir daquilo que parece, num determinado momento, parece ser bom, mas o seu final é a morte. E o problema nosso é que a gente vai consumindo isso. Nós vamos consumindo, além de alguns entrar na pornografia, outros começam a consumir outros tipos de inverdades. E o pior é que isso vai trazer dano para o casamento. Vai trazer dano para o casamento, porque consome pornografia, o sujeito ou a sujeita começa a ficar, sabe, como se fosse hipnotizada por aquilo, e começa a achar, não, que eu não encontro, essa fantasia que eu não encontro no meu cônjuge, eu vou encontrar numa prostituta. E aí o cara procura uma prostituta, aí ele já não está mais sentindo, já fica com aquela consciência, chega em casa, olha para os filhos, se sente acusado, depois ele procura novamente. E vai procurando, daqui a pouco ele não sente mais nada, porque a mente dele já assimilou. Aí ele já não quer mais uma prostituta, não, eu vou ficar com duas, vou ficar com três, aí isso já não satisfaz ele, isso tanto homem como mulher. Aí quando pensa que não, a mente dele está sendo trabalhada, a mente dele está sendo envolvida pelo diabo, porque isso não vem de Deus, porque a palavra de Deus ela é santa, ela é viva e é eficaz, ela converte os pais para os filhos para os pais, ela converte o marido para a esposa para o marido, ela converte, sabe, a família, ela na realidade valoriza a família, mas o diabo sempre está lá e fala, olha, tem coisa melhor, não é só isso. Não é só isso. Eu já ouvi cara que separou, ele diz assim, cara, separei da primeira mulher, estou com a segunda, se eu soubesse, eu não tinha separado da primeira, porque é a mesma confusão, a mesma dificuldade. Então o problema não é separar e arrumar outro, o problema é uma atitude mental, é uma atitude de santificar a sua mente, santificar a sua maneira de pensar. E essa coisa de mente cauterizada, essa coisa de mente destruída, ela aplaca todas as pessoas. Você pega e analisa comigo alguém que se lança a morar na rua. O que é isso? Isso é uma mentalidade sadia? Ou alguma coisa aconteceu que destruiu a maneira de pensar, tirou a maneira correta do trono de Deus, tirou a maneira correta, sabe, da libertação dessa pessoa e jogou essa pessoa no lugar de escravidão? A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse é o ensino do Senhor. Querido, eu queria que você entendesse para mim, o primeiro lugar, o reino de Deus. Eu trabalho para manter a minha família, eu não misturo as coisas. Mas nós precisamos entender, querido, quando nós abrimos mão do reino de Deus por causa de serviço, por causa de empresa, isso já está mostrando que a nossa mente começa a trabalhar de uma forma errada. Os mecanismos que estão dirigindo a nossa maneira de pensar já estão errados. Porque quando você olha o Senhor, Ele nos dá um norte. Quando você anda nos princípios do Senhor, a Bíblia diz que a tua vida será bênção. E por que lá naquele tempo já fala que nos últimos dias o cara ele teria um ensino enganadores? Eu sei de pastores que eles ensinam isso, olha, pastores de casais ensinam, você pode procurar um motel, dá uma apimentada na sua relação. Mas biblicamente, você vai levar sua esposa para um lugar onde tem prostituição, tem adultério,
um lugar onde se pratica sexo pessoas têm sexo, pessoas do mesmo sexo, orgia e tudo mais. Eu não ensino isso, querida. E o pior de tudo, que muitas vezes nós começamos a navegar e caminhar em determinados ensinos, que se você for olhar, biblicamente não é verdade. Não é verdade. Ah, porque a mulher conversa. Nem toda mulher tem um tipo de reação. Ué. Ah, porque o homem, nem todo homem é do mesmo jeito. Ué. Mas nós precisamos parar e analisar. A nossa mente tem sido a mente de Cristo. Nós temos renovado a nossa mente com o quê? Com a palavra. Sabe, com o reino de Deus, com atitudes de fé. A palavra, ela tem dominado o nosso coração. Ou a nossa mente é dominada pelos acontecimentos, pelas frustrações. Por que muitas pessoas elas não amadurecem ao ponto de serem tidas como pastores? Por causa da maneira de pensar. Por causa da maneira de enxergar. Por causa da maneira de ver. Algumas coisas, elas estão ali para ser dessa forma. Quando você pega um acostamento e está lá fazendo uma ultrapassagem, não adianta, querido. Não adianta você chegar para o cara do Detran e falar assim, olha, porque eu tava com pressa, peguei aqui para abastecer, que meu carro estava acabando a gasolina. Eu falei, não, eu não perguntei. Você estava ultrapassando pelo acostamento. Multa. Acabou, querido, ninguém pergunta isso. Ninguém pergunta isso. Agora, muitas vezes nós estamos diante de Deus e nós temos tantos argumentos para querer combater o Senhor. E o pior de tudo é que Ele não vai ficar argumentando com você. Quando Jesus estava diante de todos aqueles reis, todos aqueles acusadores, o engraçado é que tu não vai se defender, não? O que Jesus falava? Rapaz, deixa eu falar uma coisa. Você diz que tem autoridade para fazer isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Toda a autoridade que você tem foi porque o Pai deu. Porque se o Pai não quisesse, Ele trazia uma milícia de anjos, anjo guerreiro com espada na mão, e não sobrava nada, nenhum ser vivente nessa terra. Agora, se tudo isso acontece, é porque o Pai permitiu. Eu estou debaixo da vontade do Pai, por isso que eu não tenho medo, por isso que eu não estou, apavorado, batendo boca. Não, porque eu sei naquilo que o Pai realmente tem me colocado. Jesus estava com a mente, na realidade, na vontade de Deus. E muitas vezes nós temos problema porque nós queremos seguir a nossa mentalidade, né? A grande verdade é que o Criador começa a ser muito mais alimentado do que a criatura. Aí você avança. Mas quando a criatura é mais alimentada do que o Criador, aí você fracassa. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu gosto muito de aprender com algumas pessoas. Né? Aquele menino que estava sentado domingo, ele falou uma frase para mim muito engraçada e muito forte, eu gostei muito dela. Né? Eu falei até para ele, olha, eu só não vou anotar no meu celular porque eu não chegou, ainda vou pegar as manhas para me anotar, porque eu gosto de anotar, eu gosto de conversar e anotar. Ele disse uma coisa bem engraçada, ele falou assim, olha, com relação à empresa, cada degrau do sucesso, você tem que descer 2 degraus em humildade. Você pode parafrasear, mas você entendeu que para você manter o sucesso, você tem que manter o seu coração humilde diante de Deus, na dependência de Deus. Isso é mentalidade, isso é mentalidade. E por que muitas vezes a gente naufraga? Por causa da nossa mentalidade. Quando fala na pornografia, a gente está falando de uma construção de uma mentalidade, de uma construção de dependência, de uma construção psíquica, uma construção química, que vai te levando para um caminho que você não consegue enxergar outro. Você não consegue enxergar outro. Aqueles que consomem pornografia gastam horas e horas diante de uma televisão ou de um computador. Eles esperam por aquele momento. E a mentalidade deles vão sendo destruída. Por quê? Porque quando eles se casam, eles não esperam pelo momento do coito. Eles não esperam, normalmente acontece, né? Eles não almejam aquilo não satisfaz. Por quê? Porque eles entram num casamento já com a mente destruída, com a mente cativa, com a mente presa,
com a mente cauterizada ou com a mente distorcida. Não sei se agora mais do que nunca a gente ouve as pessoas, elas dissertam, elas omitem a opinião, e você vê que elas omitem a opinião sem nem mesmo ler aquilo que elas estão opinando, nem mesmo parar para julgar o que elas estão ouvindo, elas emitem a opinião. Agora, tudo isso por quê? Por causa de uma maneira de pensar formada. A igreja, muitas vezes, nós temos problema, por quê? Porque as pessoas têm uma mentalidade formada. Elas não têm uma mentalidade, não, eu vou servir e vou fazer o melhor para Deus. Eu vou entregar o melhor para Deus. Os homens vão casar, né? Eles não sabem de nada, irmão. Eles não se aconselham, né? Aqui para nós, um bando de homem frouxo que tem surgido agora, não é? Eu fico pensando, uma mulher vai casar com um sujeito, o cara não trabalha, só anda morrendo. Ela vai fazer o quê? Vai virar uma babá? A menina estuda, vai casar com um cara que não quer estudar. Daqui a pouco vão falar assim, agora o pastor, agora aquela igreja Casa do Pai, eles fazem discriminação, que se você não tiver curso superior, é discriminação. Vai ser besta, rapaz. Vai encher o saco de outro. A gente aqui não, que a gente está sempre motivando os irmãos, querido, estuda, faz um curso superior, faz uma pós, avança, porque isso é bom para você. Se você não tem, você não é menor do que ninguém, mas se você tem possibilidade, avance e faz. Qual é o conselho, não é esse? O conselho qual é? Para de comprar no cartão, para de ficar pagando juro. A gente paga juro no banco, irmão, o banco enriquece às nossas custas, e quando você vai lá, você é tratado como um criminoso. Como criminoso, você só tem o empréstimo se você fizer um seguro. Legalmente isso não pode acontecer, mas eles fazem isso. Eles fazem hora com a cara das pessoas. Mas por que eles fazem hora com a cara das pessoas? Porque as pessoas têm aquela mentalidade, não, tenho que comprar. Quando não vai comprar, eles ficam assim, tendo abstinência, não, tem que comprar alguma coisa, sabe? Por quê? Por causa de maneira de pensar, compra coisa que não precisa, não chega a lugar nenhum. Eu sempre falo com algumas pessoas que estão começando, eu falo, irmão, avança, abre a sua mente. Uma pessoa estava falando comigo, eu estava pensando em vender X. Aí eu falei, por que você não pega X e compra X e coloca as pessoas para vender X? Pensa mais alto. Agora o problema nosso é que a palavra diz que, sabe, nós temos problema na nossa mentalidade. Quando você olha Absalão, querido, Absalão tinha um problema sério. Ele era um cara odioso, ele formou a vida dele no ódio. Ele odiou o irmão. O irmão estava errado? Estava, querido, mas ele não precisava entrar nesse nível, ele não precisava se envolver no pecado. Mas a mentalidade dele destruiu a vida dele. E você para analisar quem se separa. Analisa comigo. Eu estou mentindo, querido? Eu estou mentindo? O cara se separa, tem um filho, às vezes tem 5 filhos. Aí vai arrumar uma baranga aí por aí. O pior é que arruma uma mulher feia, de destruir, né, filme de terror. E larga a família, larga o lugar de proteção. Ele deixa os filhos tudo sofrendo, ele abandona a mulher da mocidade dele. Para quê? Para arrumar outra. Que mentalidade é essa? O que está funcionando na mente de uma pessoa dessa? A mente de Cristo não está funcionando. A mente de Cristo não está funcionando. Sabe, hoje eu vi no Instagram uma foto muito incrível, que eu achei excepcional do Eri. O Eri tirou uma foto da mãe dele quando estava viva, ela dando testemunho, e a mãe do Eri quando dava testemunho, irmão, era uma graça. Você morria de rir. Ele chamou a mãe dele para honrar a mãe dele lá, e ela... E a gente caía na gargalhada. E aí ele tirou uma foto da Gorete olhando para a sogra. O olhar de respeito, o olhar de amor.
Agora a gente não vê mais isso, as pessoas não têm esse olhar de amor, não têm essa mentalidade de honra. As pessoas, elas não têm essa mentalidade de entender o propósito de Deus. As pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas estão com problema na alma, com problema na maneira de pensar. Alguém fala de pensar na caixinha, às vezes não tem nem caixinha. Porque isso está, sabe, cravado na maneira das pessoas pensar. Ah não, depois eu faço. Irmão, depois eu faço coisíssima nenhuma. Sabe, aqui para nós tem coisa que me irrita. Pastor, mas o senhor quer na hora? Não, irmão, não sou eu que quero na hora, meu caro. Vai ler a Bíblia que você vai ver Jesus, ele chama. Vem para a festa. Não, eu vou arrumar a parede não sei de que. Ah, eu vou noivar. Tá, beleza. A festa é agora. A festa é urgente. Essa é a maneira do reino de Deus, é urgente, não é negócio de deixar para depois. Ah, vou enterrar, eu vou fazer aí. Muitas pessoas perecem por causa dessa mentalidade de deixar o reino de Deus para depois. De deixar o reino de Deus para depois. E Jesus falou, não, agora, vocês não vão? Então eu vou chamar quem quer ir. Fulano, você está aí, ninguém te convidou para a festa, você quer participar da festa? Então entra, vem participar da festa. Talvez você não tivesse direito, mas na hora que você recebeu o convite, a sua maneira de reagir ao convite foi diferente. Você valorizou o convite. A maneira que eu entendo no reino de Deus, baseado na palavra, eu te dou liberdade de buscar na Bíblia e me contradizer. O que eu entendo, o reino de Deus, ele é urgente. Quem tem que pregar e vai pregar. E se não pregar, morre. Quem intercede, quem tem ministério, se não exercer o ministério, morre. E isso é para louvor, é para qualquer coisa. O reino de Deus chamou-nos para servir, para estar pronto, para priorizar a obra de Deus, o restante é o restante. Mas isso é uma maneira de pensar. Quando você separa, você está se preocupando só com você mesmo. Só com você mesmo. Eu já vi as moças, a menina chegou, se converteu, dizimava, né? Dizimar é outra coisa. A pessoa começa a dizimar e depois a mente começa a ser cauterizada, ela começa a deixar de dizimar. Ah, pastor, só está igual os outros pastores, só prega finança. Irmão, quem me conhece sabe que eu não prego isso. Sei que é uma das áreas mais importantes na vida do crente, é finança, mas vocês já viram eu ficar pedindo? Já viram falar, a igreja está... Não, irmão. Já viram eu fazer isso? Quando a gente tinha necessidade, ia lá no banco, ó, empréstimo, 60 vezes. Que é horrível isso. Vende isso aqui para pagar, mas nunca ficou com essa choradeira pedindo dinheiro emprestado para ninguém. O máximo que eu peço para os irmãos, irmão, compra um papel higiênico ali, quando chegar eu te pago. Coisa... Aí a pessoa começa bem, quando pensa que não, aí ela muda as prioridades, depois aí vem os problemas. Por que vem os problemas? Porque não conseguiu colocar os princípios de Deus no seu devido lugar. Na nossa igreja tem irmãos empresários, irmão, olha, eu tenho prazer de conversar com eles, porque eles estão crescendo. Estão crescendo por quê? Porque são fiéis. Né? Como muitos na igreja são fiéis, não precisa nem de ter culto, eles sabem aquilo que eles precisam fazer, não precisa de ficar esse negócio, sabe? E implorar, que isso? Agora tudo isso é uma mentalidade que é formada. É uma mentalidade que é formada. Você imagina, por exemplo, uma mulher que abandona a sua casa, que ela esquece o seu marido. O que essa mulher tem de Deus dentro dela, querido? Que ela não consegue valorizar, sabe, algo que a Bíblia diz que é de honra. A mente dela cauterizou que ela não consegue valorizar aquilo. Ela prefere arrumar uma coisa lá fora do que valorizar o marido. E se ela conseguisse perceber claramente o que é um marido cristão, ela abria mão de muitas coisas para ter esse marido. Esquece às vezes dos filhos. O que é natural de uma mãe, querido?
Minha mãe muitas vezes ela deixava de comer. Eu vejo a própria irmã ali, às vezes tem algumas coisas que ela abre mão para nós, abre mão para os meninos. Eu chamo ela de escrava ali, escrava Isaura, que só quer ficar lá fora na hora de comer. Ela que tinha que ser a primeira a comer, ela tinha que ser a primeira, mas ela leva em conta os outros. Mas por que isso? É uma mentalidade, é uma maneira de pensar. É plenamente certa, não é não, porque não tem que dar corda para um monte de menino, porque eles precisam aprender as coisas, e adulto também precisa aprender as coisas, precisa aprender a respeitar algumas coisas, ou todas as coisas, porque isso é formar uma mentalidade santa, uma mentalidade sadia. Porque Paulo, a Bíblia diz assim, olha, que tudo aquilo que é bom e é agradável, ocupe a vossa mente. Aí você tem uma mente sadia, uma mente saudável. Por quê? Porque você está se enchendo da palavra. Você, quando conversa com o irmão, vocês trocam conhecimento. Tenho certeza que na célula, quarta-feira, eu não respondo pelas outras, porque eu não estou nas outras, mas na minha célula, eu tenho certeza que quando a gente for comentar, o comentário vai gerar em mim o seguinte: se eu tivesse conversado com vocês sobre isso, tinha citado esses exemplos. Agora, por que isso acontece? Por causa de uma mentalidade, por causa de uma maneira de lidar com as coisas. Agora, isso somos nós que criamos, somos nós que criamos, somos nós que permitimos que o Espírito de Deus, ele tome conta de nós. Você vê o governo chegando a um ponto de decretar pornografia como saúde pública. Os cristãos, eles consomem pornografia. Muitas vezes líderes consumindo pornografia com problemas terríveis. Mulheres querendo que os seus maridos sejam super nada, porque não existe esse tipo de coisa. Homens querendo que a sua esposa seja não sei o que também não existe. Por quê? Porque na pornografia, nos filmes, naquelas mentiras todas, sabe que o diabo entra e faz um peteco na tua casa. E parece brincadeira, mas quando você está assistindo pornografia dentro da sua casa, você abriu uma porta para os demônios entrar. Quantas vezes eu ouvi ministração, palavra, irmão, eu caio no choro, irmão. Você pode falar assim, pastor, mas isso não é novidade, tu chora já de graça. Mas eu estou ouvindo ministração, ouço testemunho, eu caio no choro, choro. Por quê? Porque aquilo que eu recebi através da mídia ou do vídeo impactou a minha vida. Agora imagina aquilo que você está recebendo, está permitindo entrar na tua casa, o que vai gerar na tua casa. Talvez muitas coisas você não perceba na tua vida, mas na vida dos filhos, na vida da família, no relacionamento está produzindo. Por quê? Porque tudo isso são geradores de mentalidade. Eu queria que você abrisse comigo lá no livro de 2 Samuel 13, versículo 1. Eu vou ler bem rápido, porque na realidade isso não é um tema da palavra, mas eu queria que você prestasse atenção. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Querido, o cara teve um sentimento que adoeceu. O engraçado é que esses tipos de sentimento, eles trazem doença. Você percebe? A pessoa fica doente, a pessoa perde o equilíbrio. Esse tipo de sentimento, esse tipo de relacionamento, ele te impulsiona a fazer aquilo que é mal ao Senhor, aquilo que desagrada ao Senhor, te impulsiona a se levantar contra a palavra, e você se torna insensível contra a palavra. Você imaginar um líder que entrou pelo caminho da homossexualidade, ele se insurgiu contra a palavra, ele se insurgiu contra a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus e biblicamente eu tenho o direito de manifestar. Isso aqui é a casa de Deus, é o lugar da palavra de Deus. Aqui é o lugar onde a primazia é a palavra de Deus, não é outra coisa. Ele adoeceu por causa daquele sentimento.
Querido, você precisa entender que aquilo que é santo está debaixo do controle de Deus. Quando você vê essas loucuras, esses desejos, que você passa por cima de todos e de tudo, você é capaz de arriscar a sua própria vida. Você imagina comigo, o marido sai de uma casa, a esposa adúltera fica na casa, o tal do Ricardão vem, arrisca ser pego pelo marido, levar um tiro na cara. Você vê que a mentalidade dele está absolutamente ferida, a mentalidade dele está absolutamente debaixo de ordenança maligna. Porque uma pessoa em sã consciência não ia fazer isso, é doido. Mas quando você está desse jeito, como Aminon estava dominado. Sabe o que é o cara dominado? Está possesso por aquele sentimento. E essa coisa de possessão às vezes é ira. O cara está todo dominado por um sentimento de vingança e ele não vai abrir mão enquanto não se vingar. Porque a mentalidade dele, a mente está cauterizada, está conduzida por aquilo. Ele não consegue enxergar outra coisa. Eu lembro até de algumas novelas que as mulheres davam uns piti. Hoje já seria todo mundo preso, né? Aí o cara chegou, pá, para ver se ela voltava para si, ela voltou. E às vezes até com um homem fazia isso. Porque as pessoas ficam dominadas por causa daquele sentimento. Elas ficam possessas, elas não enxergam. Eu sei o que é isso, irmão. Eu já tive esse tipo de coisa. Já tive de lutar contra todas essas coisas. Todo homem já lutou num grau maior ou há um tempo maior, mas já lutou e teve que vencer. E tu tem que vencer. A pornografia, esse sentimento, essa mentalidade não pode te vencer. Esse desejo maluco de ter que ganhar dinheiro, de ter que fazer, abrir mão de tudo para conseguir sucesso econômico e perder a casa, perder a família, perder o relacionamento, e aí? Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. Infelizmente a gente traz para nosso ciclo de amizade pessoas que são sagazes, pessoas que são malignas, pessoas que querem ver o nosso mal. Normalmente quando uma mulher está com problema no casamento, sempre aparece um desgraçado desse. Pois é, não valoriza você. Irmão, parece coisa do inferno. Parece não, é coisa do inferno, mas sempre aparece uma praga dessa, sempre aparece um demônio desse. Você é tão linda. E ele não te valoriza. Ah, se eu tivesse a oportunidade de tomar conta de você, eu te trataria com flores, te acordaria todos os dias dizendo, eu te amo. Rapaz, o capeta, ele é esperto, irmão. Muita gente é trouxa, mas o capeta é esperto. Sempre aparece. Sempre na hora de fragilidade, o inferno abre as portas e os seus demônios vêm trabalhar. Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. E ele disse, porque tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei, não me dirás então que... Então lhe disse Amon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse Jonadab, deita-te na tua cama e finge de que está doente, quando teu pai vier visitar-te. Aí você vai dizer, peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Olha só, o diabo ele te dá todas as estratégias, irmão. Para você cair, o diabo te dá as estratégias. Olha, deixa todo mundo sair de casa. Você vai ficar sozinho. Ninguém vai saber o que tu está fazendo. O diabo ele fala assim, olha, entra no banheiro, leva o celular, ninguém vai saber. O diabo sempre arma armadilha para você cair. Ah não, eu não aceitaria isso não. O cara falou isso de você. Está pensando que você é o quê? Vai lá e quebra a cara dele. Vai lá e dá um tiro nele. O homem não aceita isso. O diabo sempre está do lado, jogando uma conversa. Sabe aqueles amigos? Não, vamos sair.
o seu marido está te prendendo, a sua família está te prendendo. Você nasceu para viver. Ficar tomando conta de criança em sua vida. O diabo chega e fala para você, fala assim, olha, você tem tantas coisas para conhecer, tantos homens vão te dar valor. Vai, idiota, vai para tu ver. Vai para tu ver que tu não vai quebrar a cara. Vai para tu ver que é o pão que você vai comer, que é o pão que o diabo vai amassar. E ele não somente vai amassar, mas vai pisar e vai cuspir e vai cagar em cima e vai mijar ainda. Agora a palavra diz que nós precisamos buscar a santidade. A palavra diz que nós precisamos nos encher, nos embriagar, mas é do Espírito de Deus. A palavra nos dá os caminhos para a felicidade. A palavra nos mostra, ela nos dá a plaqueta. Olha, esse aqui é um lugar de perigo. Irmão, e olha, essas plaquetas é lugar de perigo para todo mundo. Pastor, até para o senhor, claro, irmão. Você acha que eu sou pastor? Aqui não corre sangue, não? Corre sangue, irmão. Eu tenho olhos também, tenho ouvido. Você acha que eu não tenho que lutar? Você acha que eu não tenho que crucificar? Você acha que eu não tenho que flechar muitos ataques do inferno? Você acha que eu não tenho que calar a boca de muitos demônios? Eu tenho que calar a boca de muitos demônios, irmão. Agora, graças a Deus, quando você assume algumas posições na sua vida, as pessoas falam, não fala isso perto do Júlio, não. O Júlio não gosta disso. Será, querido, aqui para nós, com todo respeito, será que as pessoas falam a mesma coisa de você? Não fala isso perto do irmão tal, não, porque ele não gosta disso. Será que aquelas propostas, não dá cano no fulano de tal, quanto a mentirinha, não, olha, você pode se dar bem, essa você passa a perna, você não tem culpa, por que mandou ser burro? Será que você ouve esses conselhos ou você está debaixo do conselho do Senhor? Servir ao Senhor com interesse de coração, dar ouvidos àquilo que o Espírito de Deus diz à igreja. Será que você ouve essas coisas? Será que essa voz tem valor para você? Será que o que você se alimenta é aquilo que Deus está, fazendo jorrar, tanto dos céus, também como do teu interior? Ou será que você dá vazão à sua carne, à sua justificativa? Querido, pelo amor de Deus, presta atenção, quantos caminhos que eu já tomei errado, quantos caminhos que nós aqui que temos um pouco mais de experiência, tomamos e erramos e quebramos a nossa cara. Irmão, quando eu estava atravessando um problema com a Cláudia, irmão, eu gastei dinheiro à toa, que dava para comprar carro zero, talvez desse para comprar um Camaro hoje. Aí eu tenho que olhar para trás e não somente me arrepender e falar, Deus, como o diabo se andou comigo, destruiu, roubou a minha casa. Eu não estou brincando, querido, quantas coisas eu tenho vergonha, não quero nem lembrar. Mas por quê? Porque eu não dei ouvido à palavra, porque eu dei ouvido à minha carne. E essa coisa de mentalidade, sabe? Ela é capaz de matar. Outra coisa que ninguém pode mais falar de região. Mas o cara tem costume de amarrar as camisas. Fulano discute lá. Olha, mesmo, fora de brincadeira, olha a mentalidade, irmão. Olha a mentalidade. O cara discute um com o outro, amarrar as camisas. Pega a camisa, abre aqui, pega essa parte do cara, pega do outro, amarra, fica os dois amarrados. Olha só, irmão. Tu tá brigando com o cara e vão deixar vocês dois amarrados. Só faltava se beijar. Aí dá uma faca para cada um. E aí quem vencer... A mentalidade das pessoas começam a se esfaquear e morrem os dois, irmão, olha isso. E o pior não é isso, que tem a mentalidade daqueles amigos do inferno, que fala assim, olha aí, ó, vai aceitar, que... na minha época fazia assim, que é homem, cospe aquilo, ficava no meio dos dois. Aí eles iam cuspir, tirava, um cuspia no outro, aí começava a brigar. Olha a mentalidade. Oh, irmão, olha a mentalidade. Irmão, o cara não dá para... Sabe, se você estuda um pouquinho, se você conhece um pouco de Deus, você não consegue entender como é que a criatura esqueceu do Criador e se tornou tão pequena. E essa mentalidade escraviza as pessoas. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse, peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi, outro que falhou nisso, que Davi devia ter pego Aminon e falado assim, aqui moleque, tu tá com doentinho,
tá? Eu vou pegar uma correia e vou tirar a sua doença no cacete, moleque. Você está doente? Vamos arrumar lá um chá, não sei de que lá. Chá de boldo, né? Um chá de boldo, vê a sua doença, larga de frescura, rapaz. Por que você não pediu uma serva? Por que você está pedindo sua irmã? Ele não teve olhos para olhar os olhos dele, porque ele deveria ter feito isso. E muitas vezes a nossa mente, ela dispersa. Esses dias eu estava ouvindo as pessoas falar: o que que tem? Sou um primo. Sou um primo o quê, rapaz? Não, sou amiguinho. Não tem nada. Tem a ver sim. Lá em casa, a Cláudia tem um hábito bem sério. Não tem negócio de prima ir dormindo, as primas com os primos dentro do quarto, com os meninos, não, de jeito nenhum. As meninas dormem com as meninas e os meninos dormem com as meninas. Se quiser, se não quiser, pode sumir, pode ficar com raiva, pode revirar o olho, não interessa. Na nossa casa tem que ter ordem. Questão de mentalidade. Fulano está ficando velho, está deixando tudo. O que tem? O que tem? Quando aparece uma barriga, quando aparece um problema, aí tu vai ver o que tem. Por causa de quê? De mentalidade. De largar tudo solto. Sendo que você tem que tomar conta dos seus filhos. Não interessa se é primo, não interessa se é amiguinho, o que é. Meu pai sempre dizia uma coisa: meu filho, cuidado com a mistura. Na época eu falava assim: mas que conversa de mistura é? Não se mistura com qualquer tipo de gente. Isso tem a ver, querido, tem a ver. Com quem que você vai andar? Com quem você vai caminhar? Quem é que você leva para sua casa? Pastor, está fazendo distinção. Estou fazendo distinção sim, irmão. Porque a minha casa é distinta. E se minha casa é distinta, tem que fazer distinção na minha casa. Eu não gostei. Mas a palavra diz que tem que fazer. A palavra diz que você tem que escolher. A palavra diz que você tem que analisar. A palavra diz que você tem que julgar. Você tem que julgar inclusive a profecia. E julga o profeta também. Qual é o problema? Quer me julgar? Que julgue. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que muitas vezes a nossa mentalidade vira uma mentalidade, como a Cláudia fala, uma mentalidade vagabunda. Uma mentalidade que não tem coerência, uma mentalidade que faz de qualquer forma, uma mentalidade que anda do jeito que quiser. E aí a gente vai se quebrando, a gente vai destruindo a nossa própria vida. Como os lares carecem de homens de Deus que deem as coordenadas dentro de casa. Como os lares carecem de mulheres de Deus que deem as coordenadas dentro de casa. Como as crianças precisam de ouvir não dentro de casa, de ouvir sim dentro de casa. As crianças hoje é totalmente diferente da antigamente, irmão. Se você pegar a Valentina, é mais fácil ela ligar a televisão do que eu. Eu fico lá, eu perco a paciência. Eu já falo: quem foi que desligou essa televisão aqui? Vem ligar essa coisa aqui. Porque eles vão assistir os filmes, eu não sei colocar lá no jornal ou naquele programa de carro, né? Agora tudo vai de mentalidade. Você olha os programas de carro, irmão, olha, fora de brincadeira. Quem assiste, o carro chega só um bagaço, todo podre. O programa dura mais ou menos, vamos supor, 1h, 40 minutos. Eles passam tudo. O carro fica lindo, irmão. O carro fica impecável. A pintura do carro fica 1000 vezes melhor do que a pintura da fábrica. Eles são muito melhores do que aqueles que montam os carros na fábrica, porque eles sabem fazer. Mas aquilo dura anos e custa muito dinheiro para fazer aquilo. Mas quando a gente olha, a gente fala: não é tão fácil, né? Cortar aquilo, eu vou com aquela corta. Não, irmão, o cara se queima. Muitas vezes ele queima a vista, muitas vezes ele passa a noite a fio. Mas a gente, porque é mídia, porque está na televisão, a gente acha que é fácil, né? Acha que é fácil. Você olha o rapaz com a moça, vão para a praia, aí ele dá aquela rodada com ela, segurança. O cabelo dela chega e faz assim, ó, né? Eles colocam às vezes alguma coisa, aquela cena esvoaçada. Vai lá tu fazer, irmão, é capaz que tu vai dar rodada, torce o tornozelo.
Capaz que você vai dar a rodada da chapinha da irmã, não consegue nem se mover, né? Por quê? Porque aquilo ali não é real. É igual a pornografia, não é real. É algo virtual, uma cadeia sendo estabelecida na tua vida de forma virtual. O sentimento muitas vezes é algo que não é real, é algo que está sendo travado, está sendo jogado na sua mente. Não é real. Essa coisa de eu não dou conta, eu não sou capaz, sabe, é algo que o diabo ele joga, ele lança na tua vida e você acolhe. Um crente não é um paraceta. Tem crente que é paraceta, irmão. Parece que ele anda tudo quanto é seta do inferno, ele ao invés dele pegar a palavra e falar, não, eu sou mais do que vencedor, porque o Senhor me dá a vitória. Eu sou excelente, porque aquele que é a excelência habita em mim. Eu vou dar conta, eu vou aprender, porque a sabedoria habita em mim. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele habita em mim. A minha mente, ela trabalha com os sonhos de Deus. Eu sonho em ver pessoas, vidas sendo trabalhadas e tratadas por Deus. Eu sonho, sabe, ser canal de bênção de Deus. Eu sonho em Deus me ouvir, eu sonho em Deus me usar. Eu sonho de uma palavra de sabedoria fluir dos meus lábios, de uma palavra de discernimento, de uma palavra profética fluir de dentro de mim. Eu sonho em curar, porque os homens que eu aprendi a amar, os homens que ensinaram a palavra, os homens que deram testemunho, eles impõem as mãos e curam, até a sua sombra curava. Então eu não abro mão disso, porque isso é vida, isso é real. Aí você está sendo trabalhado. Eu não vou viver com mimimi, eu vou estar junto, eu vou participar. Pode me pisar que eu levanto e vou reagir em Deus. Porque não são coisas pequenas. Satanás não vai me impedir. Sabe, não são palavras malignas que vão reger a minha vida, mas eu tenho uma palavra de vida que ela sim me dá a direção. Eu não sou fraco, eu sou mais do que vencedor, eu sou forte, porque o braço forte do Senhor é comigo. Assim como Deus fez José prevalecer, eu também vou prevalecer. Assim como Davi lutou e venceu, eu também vou vencer. Assim como Jesus prevaleceu, eu também vou prevalecer, porque Ele é o meu Senhor, porque Ele é o meu chefe, Ele é o meu escudo, Ele é a minha força, Ele é a minha vida. Agora a gente, irmão, a gente gasta tempo ouvindo o conselho do mundo. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei retirar todos da minha presença. Todo mundo que está mal intencionado quer ficar só. Quer ficar só. Quem quer assistir pornografia quer ficar só. Se esconde só. Essa bagunça de nego ficar com o computador virado para a parede, onde ninguém vê, é a maior cilada e maior armadilha. Esse negócio de peão ficar com o computador assim escondido debaixo das cobertas, tá errado. Você entrar no quarto, o computador tá com o monitor escondido, tá errado. Não tá fazendo nada errado, por que você não mostra? Por que você não mostra? Esse negócio de pai não tomar conta dos filhos, deixar os filhos fazer o que quiser com o computador, assistir o que quiser, que negócio é esse? Lá em casa a gente tem filhos adultos, altamente capazes, mas aqui e acolá, Cláudia, muda esse canal. Aqui e acolá, eu mesmo vou lá, pode mudar esse negócio aí. Um bocado de seriado eu não quero na minha casa. Não quero na minha casa, porque a minha casa é minha casa.
Sou eu que mando na minha casa e eu não quero determinado seriado. Porque eu sei que esse seriado, eles propagam aquilo que a palavra não propaga. Então na minha casa eu não quero. Isso já é de muito tempo. Agora, o que acontece? Aminon teve a liberdade de ficar só. Algumas experiências, porque eu tenho dificuldade de dar os canais. Mas fizeram experiências com índios. E eles colocavam máscara nos índios. E eles perceberam que os índios mascarados, eles partiam para o ataque e eles eram implacáveis. Eles matavam muito mais. Por quê? Porque eles não eram reconhecidos. Normalmente quando você quer fazer um pecado, quando você quer fazer aquilo que é mal, você tenta se esconder. E quando você sabe que você não vai ser percebido, que você não vai ser reconhecido, aí que tu faz mesmo. Já viu aquele negócio das brigas? Se você soubesse que ninguém ia te reconhecer, tu ia lá e corria. Tu ia lá e corria. Mas se tu sabe que vão te reconhecer, tu não vai fazer isso. Porque sabe que está sendo observado. Uma câmera, é muito bom as câmeras. Porque as câmeras estão observando. As câmeras, elas colocam limite na tua vida. Sabe, esses índios que eles eram mascarados, eles eram implacáveis. Eles matavam muito mais do que os índios que iam sem máscara. E é justamente isso que acontece. A gente procura se esconder para fazer o mal. Mas para fazer o bem, quando você vai fazer o bem, o que você quer fazer? Olha, eu dei uma cesta. Olha, eu ajudei a velhinha. Não é isso? Mas se você vai dar uma rasteira na velhinha, você se esconde, não é? Foi isso que aconteceu com o bonitão aqui. Ele quis ficar só, porque ele sabia que aquilo que ia acontecer não era para ser visto. Aquilo que ia acontecer não glorificava a Deus. Por isso que o cara, quando quer namorar com a menina, quer agarrar ela toda, quer chupar ela toda, ele fica sozinho, ele não fica na frente do pai. Porque ele sabe que se ele for fazer isso na frente do pai, o pai quebra ele. Aí ele faz sozinho, faz na escondida. Por isso que a palavra é tão clara, olha, faz as coisas na luz. Faz as coisas na luz. A gente já teve problema aqui na igreja, que ninguém queria ficar conversando com as irmãs no escuro. Eu falei, irmão, por favor, querido, eu não quero sair do Espírito. Conversa na luz. Conversa com as irmãs na luz. No escuro, não. Tá certo? Na luz. Luta. Escuro, não. Mas o bonitão aqui queria ficar no escuro. Quem gosta de treva é Satanás. Quem gosta de treva é Satanás. Porque a Bíblia diz, quando há luz, as trevas elas vão embora. Aquilo que estava escondido vem à tona. Então disse Aminon a Tamar, traze-me a comida, a câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando nos oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, vem, deita comigo, minha irmã. Porém ela disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Sabe, querido, aquela menina, ela não estava com a mente querendo aquilo. Na realidade, isso foi um estupro. Isso, na realidade, foi uma infringência, inclusive de leis atuais. Ele forçou ela a fazer o que ela não queria. Ela tinha uma consciência pura. Ela falou assim, não é assim que se faz. Não é isso que eu quero. Não é isso para nós. Não é assim, não funciona assim. Porém, ela lhe disse, não, meu irmão, não me force, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Né? O que ela disse para ele? Você está fazendo uma loucura. Querido, quando nós tomamos decisões com a nossa mente, fora do altar de Deus, nós estamos fazendo loucuras.
loucuras. Ela diz: você está fazendo uma loucura, você está agindo como louco. Toda pessoa que está sendo dominada e não é dominada pelo Espírito de Deus, ela está louca. Seja qual a atitude que ela estiver tomando, se ela estiver se submergido na pornografia, ela está acabando com a vida dela, ela está acabando com a vida da família, ela está tirando a força dela, tirando o melhor da família dela, o melhor da casa dela, para dar, sabe, para o seu vício. Isso é quem bebe, isso é quem mente, isso é quem rouba, isso é quem fala mal, isso é quem se rebela, isso é quem rouba, isso é tudo. E você vê as pessoas morrendo, você vê esses traficantes, os caras tá morando num lugar simples, a polícia entra, tem banheira, tem tudo sabe, caríssimo. Mas qual o final? Qual o final? A gente ia assistindo um programa, o cara disse que era policial, não sei de onde, aí foi pego. Ele foi pego não sei com quantos quilos de cocaína, dizendo-se um policial. Ele traficar já é ruim, mas ele levou a esposa dele para traficar. O vício faz isso com a pessoa, sabe? A insensatez, ela faz com que a gente coloque as pessoas que a gente ama em apuro. Quando você mente, quando você faz uso dos seus vícios, você tá roubando o melhor dos teus filhos, da tua casa, da tua esposa. Você está defraudando, você está ferindo mortalmente as pessoas que mais você deveria valorizar. Por causa da insensatez, por causa da insensibilidade mental com relação àquilo que Deus está falando. E o pior que Deus sempre fala: não faz isso, ei, não é isso que eu quero para você. Mas você está duro, você teima, sabe? Deus levanta uma pessoa e te dá um testemunho, e Ele está falando com você: sai desse caminho, e você está insensível, você está implacável, igual Aminon estava. Ele queria aquela menina, ele queria deitar com ela. E o sentimento dele não era amor, era só desejo. Era só desejo. Muita gente sabe que esse tipo de coisa é só desejo. Só desejo. Só satisfação depois que você teve. Você toma abuso, você não quer, você tem nojo. Infelizmente, quando eu era adolescente, fui namorar com uma menina, aqueles beijos que era tipo endoscopia. Mó cachorrada. No outro dia, quis nem saber o nome, até para falar a verdade, nem sei o nome dela. Sabe o que é isso? Isso é instinto. Nem é humano, é instinto animal, carnal. E quantas vezes as pessoas, elas se deixam governar pelos seus instintos. Não, comigo é assim, eu prefiro morrer. Por quê? Porque a mente não consegue estudar, não consegue discernir, sabe, a vida que há em Cristo Jesus. Querido, olha, não tem nada mais lindo do que ir para casa. Já falei várias vezes, eu ouço o Fernando falar: pai, esse som, ele soa tão gostoso para mim, irmão. Esse som, ele me dá paz, esse som me dá alegria. Quando eu peço algo para Nicole, ela é rapidíssima em fazer. Isso me traz alegria. A Cláudia, quando a gente casou, ela sempre falava assim, nos nossos momentos íntimos, ela falava assim: denguinho. Ela agora não fala mais isso não, ela me chamava de denguinho. Eu achava o máximo. Agora o diabo, ele vem para roubar tudo isso, que são as coisas simples. Ele coloca algo que é mentira para você. Sabe, Adão e Eva tinham tudo no paraíso, e o Satanás chega: olha, não é assim, chegado. Ele está querendo privar vocês de ser top igual a ele. Vocês têm que conhecer porque é top. Ele está querendo proibir vocês de experimentar o melhor. Aí Eva: pode crer. E Adão: vamos nessa.
expulsar ele do paraíso. Estava no melhor lugar. Hoje todo mundo está lutando, está batalhando, está pagando preço para ir para o lugar que eles estavam. Lugar de comunhão, lugar de relacionamento, lugar onde não tinha, pecado, não tinha vazão de nada, imundo igual hoje. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Olha, ela deixa claro que isso é loucura. Querido, todas as vezes que nós damos vazão, a nossa mentalidade cauterizada, isso na realidade é uma expressão de loucura. Agora, pois, peço que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvido ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-lhe e deitou com ela. Consumou. A nossa mente cauterizada, ela não vai sossegar enquanto nós não consumarmos o pecado. Mas qual é a maneira de se livrar do pecado? Qual é a maneira de se livrar da prática? A Bíblia fala: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai para que sejais curados. Foi isso que aquela menina falou. Ela disse: olha, vamos lá no papai, conta para o papai, fala o que está acontecendo, fala que você quer casar comigo. Não era isso que ele queria, porque senão ele tinha feito. Não era isso, era um sentimento, era uma tara, era uma loucura momentânea, era um espírito que estava governando, que estava dando direção. E ela disse: vamos lá conversar com ele, ele não vai negar. Querido, quando nós procuramos ajuda em Deus, não haverá negativa de Deus. Não haverá negativa de Deus, porque o seu braço é forte, ele é compreensível, ele sabe como é a natureza humana. E ele, mais do que ninguém, é capaz de nos socorrer. O Senhor, mais do que qualquer pessoa nessa terra, é capaz de nos socorrer, porque ele é o Criador, ele sabe na realidade como nos ajudar. A Bíblia diz que ele passou pelos mesmos ataques que nós passamos, e ele venceu esses ataques. Ele é um vencedor e ele pode nos tornar vencedores. Ele pode sarar a nossa maneira de pensar. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão. Querido, aonde está aquele sentimento, onde está aquele desejo de estar com ela? É justamente isso que repete dia após dia, quando você procura a prostituição, quando procura pornografia, quando procura aquilo que é errado, aquilo não vai te satisfazer, não vai te dar paz. E quantas mulheres, querido, que se entregaram, quantos homens que se entregaram à devassidão não tiveram paz, colheram, a aversão. Quantas mocinhas achando que ia se envolver com um cara ricão, que ele ia tomar conta dela, depois que ele usou ela, ele jogou ela fora, porque o homem carnal, ele usa uma mulher como alguém, chupa uma laranja, tira o caldo, tira aquilo que presta e joga o bagaço fora. Mas quantas vezes as pessoas, tanto homens como mulheres, porque tem a mente cauterizada, porque tem aquela coisa: não, comigo vai ser diferente, comigo vai ser diferente. Ah, não, ele não está se dando. Todos sem vergonha. Não, eu estou separando. Não, a gente já não vive mais junto. A minha mulher é o problema. Eu tenho o direito de ser feliz, eu quero ser feliz do seu lado. Mentira, mentira. Esconde a verdade, esconde a verdade. Aonde que no mundo espiritual, onde que na presença de Deus vai se aceitar determinadas atitudes dentro de um comportamento cristão, querido? O Senhor diz aqui para nós: Moisés deu carta de divórcio. Moisés é o cara. Senhor, Moisés é o cara. Foi ele que veio aí, está contigo aí, meu. Estava ele e Elias, os caras é paz e amor. Ele deu carta de divórcio. O que o Senhor fala? Deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas o meu ensino não é esse. Eu não dou carta de divórcio. Não dou carta de divórcio. Hoje é comum, os crentes casa, separa, vira um negócio tão difícil que você casa a pessoa na igreja, ela vai virar as costas para tudo e depois arruma outra e quer casar na mesma igreja, irmão. Como é que a gente fica no negócio?
Como é que as crianças ficam nisso? As crianças vê o irmão X com a irmã Y. Fica aquele negócio, daí ninguém. O pastor fala, dá o beijo. Aí as crianças vê aquilo, as crianças ficam assim, ó. As crianças gostam de ver esse negócio. Aí quando passa 1 ano, 2 anos, as crianças olham, tá ele ou ela querendo casar com outra. As crianças entram em parafuso, querido. Sabe, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é verdade. O reino de Deus, ele não traz confusão. Pelo contrário, ele restaura a alma, ele restaura casamento. E eu posso falar isso. Eu e a Cláudia, nós podemos falar isso. Nós podemos afirmar, nós podemos encher o peito. E muitas horas de vergonha. Mas hoje nós podemos encher o peito e dizer que Deus é aquele que restaura o casamento. Basta que a mentalidade dela seja sarada e curada. Basta que a minha mentalidade seja curada e sarada. Que o Espírito de Deus ele acha, porque não há dificuldade, não há barreira. Pastor, mas é porque... Não, querido. Eu já vi testemunhos fortes. Eu já vi testemunho que você estremece. O cara largou a família, contraiu outro relacionamento, e aí ele se converteu. Você sabe o que o cara fez? Ele foi lá, voltou para a primeira família e restaurou a casa dele. Se nós não permitirmos que Deus restaure a nossa mentalidade, nós vamos viver de fracasso em fracasso, de fracasso em fracasso. O pior é que eu não falei nada da ministração, porque eu não consegui abrir o celular aqui. Abri agora. Beleza. Sabe, uma das coisas que eu achei engraçado em meditar em tudo isso, é que nós queremos andar segundo o mundo, nós não queremos andar segundo a palavra. Antigamente os casais, não se beijavam. Os irmãos iam para a igreja, pegava no máximo na mão das moças, mas aí no mundo já começava a beijar. Não, a gente é santo, a gente não se beija. Aí no mundo começaram a transar. Aí, um degrau abaixo, os irmãos, não, a gente não transa, tudo bem, a gente se beija. Tudo bem, a gente aqui e acolá, porque ninguém é de ferro. Eu já vi até mãe falar assim, não, mas o meu filho é novo, ele está... Como é que é o nome do negócio? Ele está com os hormônios. Irmão, amarra esse hormônio seu, querido. Ou então você vai com hormônio e tudo para o inferno. Mas nós não pregamos isso, nós não ouvimos isso. A gente acha tudo fácil. Tudo fácil. Hoje a gente vê, é assustador. E eu espero que não me ouça na internet. Mas se você vê casamento de filho de pastores, o champanhe come solto. Daqui a pouco o que vai acontecer? Porque a nossa mentalidade vai se acomodando, vai ficando fria, vai ficando normal. É muito importante a gente parar para ver todas essas coisas, porque a gente anda fazendo comparações com o mundo e a gente, na realidade, a gente leva uma vida, sabe como? Uma vida de camaleão. A gente vai vivendo de acordo, a gente acha que deve ser, A gente esquece que a nossa mente ela é trabalhada, A gente começa por causa de determinados pensamentos, a gente começa a ter aquilo que é de Deus, aquilo que é são, aquilo que é bom e agradável, começa a ser roubado. Porque, por exemplo, a pornografia vai roubando tudo da nossa vida. Vai roubando tempo, vai roubando dignidade, vai roubando respeito, vai roubando tudo. A gente se torna dependente igual um drogado. E não é uma coisa incomum, não. É uma coisa, pelo contrário, muito comum. A gente não consegue imaginar os danos que tudo isso ele provoca. Ele provoca um dano no desempenho sexual dos casais. O quão comum é que o parceiro ele prefira se satisfazer sozinho do que mutuamente. Porque ele aprendeu que ele tem que se satisfazer, e a Bíblia diz o quê? Amará o teu próximo.
A Bíblia diz o quê? Não, você casou, eu casei para satisfazer a Cláudia, para fazê-la feliz. E ela casou para me fazer feliz. Aí a pornografia vai mudando a mentalidade das pessoas, e as pessoas vão se tornando, na realidade, coisas horríveis. E duas coisas horríveis vão criar o quê? Um monte de horrívelzinho. A pornografia, ela traz, sabe, uma procura cada dia mais intensa, né, por satisfação. Ela traz irritabilidade, ela traz incapacidade de parar, né? Ela produz sintomas compulsivos. Você percebe isso? Você percebe o que aconteceu na vida de Aminon? Essa mente cauterizada, ela começa a tomar conta de nós nos tornamos irreconhecíveis, tanto na pornografia, na irritabilidade, sabe, no egocentrismo. A gente para de querer viver junto com os irmãos, a gente para de valorizar essa coisa de estar junto, de poder ouvir um ao outro, de poder elogiar um ao outro. Na realidade, esses estudos, ele diz que os homens estão morrendo. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que haverá um dia que as mulheres vão brigar para ter o sobrenome de um homem. Elas só querem um sobrenome, não querem nem mais um homem, elas só querem um sobrenome, de tamanha situação que vai ficar. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu queria que você prestasse atenção. Em 1869, mariposa cigana, né, elas tinham um apetite pela vegetação. A reprodução, né, atrai os feromônios, né, e fizeram um feromônio artificial para confundir o macho, e ele não mais encontrava a fêmea. E aí, esqueci o nome desse negócio. Com o feromônio artificial, não percebia mais a fêmea. Ou seja, eles começaram a confundir a visão do macho pela fêmea. Chegou ao ponto dele não conseguir reconhecer mais, né? Isso, na realidade, está falando de uma mudança de comportamento, né? Hoje a gente vê é comum as pessoas consumirem de uma forma tremenda a coisa da pornografia, né? A grande verdade é que o mundo virtual, ele produz uma coisa que não é real. Os caras tendo relação não sei com quantas, demorando não sei quanto tempo, uma performance que não existe. Isso gera na cabeça das pessoas uma dependência de algo que não existe. Quando fala de pegar e confundir as mariposas, quando a gente traz para o mundo natural, isso fala de quê? Confundir os homens. Confundir os homens. Olha, você tem que ver assim. Olha, tem que ser assim. Se não for assim, não dá certo. Olha, a sua esposa não é capaz de te satisfazer. Isso é uma mentira do inferno, querido. Isso é uma mentira do inferno. Você vai ler o livro de Cantares. O livro de Cantares fala das delícias, sabe, de um homem e uma mulher que tem uma mente saudável. Uma mente saudável. Mas quando tem uma mente doente, é um abismo chamando o outro. O cara vai procurar uma prostituta, vai procurar duas, três, começa a fazer sexo, prostituta com homem, sexo a três, começa a fazer um bocado de bagunceira, homem com homem, mulher com mulher, e depois não satisfaz, e a ânsia de chegar no lugar mais doido, aí faz ele ter com animal, quando pensa que não, virou o quê? Por quê? Porque está dominado, está possesso. Sendo que a Bíblia deixa bem claro que a vida sexual de um homem e de uma mulher é algo santo, é algo que envolve amor. Você vê Aminon, ele teve a visão, a menina, ele jogou a menina de lado como se ela fosse uma qualquer. O sexo virtual, sabe, a pornografia, a mente cauterizada faz isso com a gente, em todos os âmbitos. Não quero participar do louvor. Que isso não faz diferença? Eu não quero tocar bateria, não quero. Eu não quero pregar. Que pregar? Eu não vou limpar a igreja. Eu não vou limpar, eu não vou tomar conta de criança. Não, eu sou professora, mas eu não vou tomar conta de criança, que eu não gosto, eu não quero. Por que se formou em pedagogia? Mas quando nós temos uma mente sadia, não, eu vou servir em qualquer lugar. Querido, eu fui criado, eu fui chamado no reino de Deus para servir em qualquer lugar. Pode parecer que não, mas eu já toquei no louvor. Já toquei no louvor. As meninas me davam a cifra, ó, a Antônia, irmã do Jurandir,
cantava e ainda fazia assim, ó, eu tenho paz, não tenho paz. E ela ainda limpava os instrumentos e limpava a igreja. Teve que tomar conta das crianças, eu fui tomar conta das crianças. Tudo bem que foi um fracasso, né? Porque falaram assim, não, a Maria José faltou. E aí, Júlio, não, bota essas crianças para cá. Aí colocaram as crianças, todo mundo calado. Os meninos olhavam assim, todo mundo calado. Menino tem que ser obediente, né? Eu acho que aquela aula ali foi uma aula de terror para as crianças. Elas devem ter falado assim, graças a Deus tem a Maria José, que não é com ele. Eu já fui numa sala que todo mundo calado. Os meninos tudo calado, eu escutando. Aquela sala de aula, não sei se tem mais aquelas cadeiras que tinha aquela de madeira, né? Os meninos faziam assim, ó, arrancando as flepas. Cleque, cleque, cleque. Mas eles ficaram aterrorizados. Mas eu estou pronto para tudo, querido. Se a sua mente é sadia, você consegue discernir o chamado glorioso que Deus tem para você. A sua mente está em Cristo. Você descansa em Cristo. Teve uma época que era comum as pessoas curtirem, girem e chegar, está dominado, está tudo dominado. Você está dominado por quem, querido? Paulo dá uma receita muito forte. Ele diz assim que nós temos um tesouro, esse tesouro que é o nosso valor. Não é o vaso que é o valor, mas é o nosso tesouro. Paulo, ele chegou um dia e disse assim, vocês podem me imitar, porque já não sou eu mais que vivo, mas sim, Cristo vive em mim. Uma mente sadia, ela vive assim, querido. Uma mente sadia está acima das ofensas. A mente sadia, uma mente santa, ela está no santo dos santos, irmão. Uma mente sadia, ela está lá em cima. Pastor, mas tem problema em casa? Tem, querido, todo lado tem problema. Não pensa que existe esse negócio de casamento que o cara chega todo dia a flores, todo dia a comida que ele gosta, todo dia do jeito que ele quer, todo dia as camisas estão tudo passadas. Esse negócio que dá aqui, que a gente usa desodorante, nunca tem. Não tem um vinco na camisa, está tudo direitinho, não falta um botão, irmão. Não é esse o propósito do casamento. O propósito do casamento é fazer a vontade de Deus. O propósito do casamento é um lar que reluz a presença de Deus. É um lar que traz, sabe, um aroma agradável e suave às vidas que perderam a noção de família. O lar é um lugar de aconchego, um lugar de satisfação. O lar não é um lugar de reclamação. O lar é um lugar de graça. É um lugar onde a mulher tem que estar doida para ir para casa. O marido tem que estar doido para ir para casa. É um lugar onde as crianças, elas falam assim, cadê ele? Cadê ele? Onde as crianças falam assim, vai para onde? Isso significa, posso ir também? Né? É um lugar onde os adultos chegam, as crianças tudo sai correndo para brincar de pique-esconde. E não sai correndo com medo do bicho que entrou, ou da bicha que entrou. É esse o lar. O Senhor fala, digno de honra é o matrimônio. Sabe, hoje todo mundo quer tirar a dignidade do matrimônio. Hoje todo mundo quer vulgarizar, quer subestimar, quer inferiorizar o matrimônio. Mas o Senhor, Ele diz na sua palavra e ecoa na vida de todo homem que lê a palavra: digno de honra é o matrimônio. E todo homem, toda mulher que tem uma mente sadia, uma mente curada, entende que o matrimônio é algo poderoso em Deus. Você vive debaixo de pornografia? Você vive debaixo de sentimento? Qual é a tua vida? Quem é que rege a sua mente? Você e eu fomos chamados para fazer diferença, querido. Eu sempre ouvi que nós não deveríamos almejar menos do que aquilo que Deus nos prometeu. Almeje o que Deus te prometeu. Ele é excelente. Ele é excelente. O
seu trono está acima de todos os tronos. Ele, quando voltar, todo joelho vai sair, vai vir à tona e vai se prostrar. Todas as mentiras serão reveladas. Todos os falsos heróis serão expostos. Para que você entenda, até Urias vai saber o que Davi fez com ele. Até Urias vai saber o que Davi fez com ele. Tem uma outra história aqui que é muito forte também. Gênesis 34. Vou ser bem rápido. É bom também, irmão, porque a gente pode demorar, não é? Não vai matar ninguém, a gente não está tendo culto sexta. Alguns não vão para o culto na quarta. Não vem para o culto de oração, né? A gente podia até umas 3 horas da manhã, que tá beleza, né? Tá de boa, como diz o pessoal, né? Então vamos olhar só isso, né? Diná e os siquemitas. Ora, Diná, filha de Lia, deram a luz a Jacó, tal. Já fui para o lugar errado. Gênesis 34, 1. Deixa eu ver se eu resumo mais aqui. Vai, vamos lá do começo mesmo. Ora, Diná, filha de Lia, dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu Siquém, filho do Eveu, Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, possuiu, e assim a humilhou. Aquele homem era um príncipe, ele pegou Diná e teve relação sexual com ela. Fez errado? Fez. Como muitos fazem as coisas erradas. Talvez você fale assim, pastor, eu fiz errado, é o final. Não. Você pode se arrepender e pode consertar. Você está errando com a sua esposa, é o final, não precisa ser o final. Você pode consertar. Você pode abrir um parágrafo e construir uma nova história. Você pode realmente renunciar à sua imundícia, à sua dureza de coração, à sua mente cauterizada e formar uma nova mentalidade debaixo de Cristo. Já viveu a vida só fazendo merda? Pode mudar, pode botar um ponto final. Abre um parágrafo, inicia-se uma nova história. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai, consegue-me esta jovem para esposa. O que o rapaz príncipe chega e fala? Ele amou a Diná. Na realidade, o relacionamento dele começou errado, mas ele não teve a relação de Abinom. Pelo contrário, ele amou, falou assim, não, eu quero consertar. Eu quero me casar com ela. Eu quero construir um lar com ela. Ele vai, chama o pai. Você percebe quando você quer consertar? Você vai lá, chama o pai, chama o pastor, chama o líder. Não, eu quero me consertar. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado, calou-se, pois até que voltassem. E saiu Armon, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo, e ouvindo o que acontecera, indignaram-se. O problema é que eles se indignaram. E eles não eram para se indignar, porque a resposta não estava neles. A resposta estava em Jacó. Quando a gente tem uma mente cauterizada, a gente toma a posição que não é nossa. Às vezes é do líder, às vezes é do pastor, às vezes é de outra pessoa, é do pai da moça, é de quem é responsável. E eles fizeram e se indignaram. Depois você lê essa história, você vai ver que esse rapaz, ele pede para consertar aquilo que ele fez. Ele pede para se casar e pede para fazer parte da família. E essa cambada, de carnal, mente cauterizada, mente debaixo de ação maligna. O que eles fizeram? Não, tudo bem, beleza. E aí, cunhadão, vamos preparar a festa do casamento? Tudo de boa? Não, a gente entende, a gente sabe, esse negócio de sentimento a gente não domina. Mas vamos fazer o seguinte aí, tu vai fazer o seguinte, vai pegar a tua família toda, vocês vão se unir a gente, então vocês vão ter que, circuncidar. É cortar aquele prepúcio do pênis. Vão circuncidar. Os caras tudo com a mente santa, irmão. Eles queriam se unir. A Bíblia é clara que ela diz o seguinte, inclusive quando o povo saiu do Egito,
a palavra diz que eram os filhos do Senhor. E aquele povo que não era filho do Senhor, que se converteu, que queria se sujeitar à mesma palavra, queria se sujeitar à mesma promessa, eles podiam fazer parte. E aí eles foram, se circuncidaram. Aí no momento que eles estavam vulneráveis, não esperavam ser atacados, os bonitão debaixo de ira foram e mataram a família inteira. Isso é os filhos da promessa, querido. Olha o que os filhos da promessa podem fazer se a mente ficar tomada por sentimento maligno. Isso quer dizer para nós mesmos, se nós não tivermos, consciência de manter a nossa mente sadia em Cristo Jesus, se a gente permitir que sentimentos malignos tomem conta de nós, nós somos piores do que aquilo que é maligno. Nós nos tornamos destruidores, nós nos tornamos pessoas assassinas, pessoas que matam, impecáveis. Impecáveis não, implacáveis para matar, para machucar. E eles acabaram com a família. A família se sujeitou. Por isso que muitas vezes pagam um preço terrível. Por quê? Porque não souberam perdoar, porque não souberam cumprir a palavra. Então isso fala o quê? De mente cauterizada. Abinó agiu de uma forma, os irmãos de Diná agiram de outra forma. O próprio Sansão, olha o que o Sansão fez, irmão. Sansão, ele era um super-herói. Ele era um super-herói que nunca existiu super-herói. Tu já viu algum Homem-Aranha pular aqui, pular ali? Meu sobrinho, assistindo o filme de Homem-Aranha, pulou da escada, quase se arrebenta todo. Ele chega e pulou e só que falhou, porque não existe no chão, né? Tu já viu algum Hulk? Já viu algum Hulk? Já viu algum Homem Invisível? Já viu algum Aquaman? Mas Sansão era um cara real, era um cara forte, irmão. Ninguém conseguia segurar um cara daquele. O cara era capaz de pegar um carro e fazer aqueles negócios de malabarismo com o carro, de tão forte que o cara era. O cara tinha tudo, mas ele não soube permitir que a mente dele aceitasse um conselho dos pais. Qual foi o conselho? Procura uma mulher do nosso meio. Não procura uma mulher do meio do povo que não serve ao Senhor. Ele desobedeceu, olha a morte que ele teve. Ainda tem irmão que fala, o cara foi bem, matou todos os inimigos. Eu que não queria matar inimigo morrendo daquele jeito. Preferia ser um servo de Deus, morrer velhinho igual Moisés, igual Davi, igual todo aquele pessoal lá, morrer tranquilo, né? Agora tudo é maneira de pensar. Eu queria que você fechasse os seus olhos.